E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e vamos conversar sobre teste de software. O tema de hoje é testes regressivos. São essenciais? O que são testes regressivos? Qual que é a definição? Como fazemos testes regressivos? Mas antes da gente entrar no vídeo de hoje, só queria pedir para vocês, se não são inscritos no canal, considere se inscrever. Se você gostar do conteúdo, considere deixar seu joinha. E também deixa um comentário no vídeo aí para engajar, perguntando alguma coisa, pedindo algum conteúdo que você goste. Tem bastante playlist no canal aqui, falando sobre teste de software, sobre ferramentas. Então dá uma conferida lá, tá bom? Então agora vamos para o nosso vídeo. Testes regressivos. O que são testes regressivos? Antes de a gente falar de testes regressivos, é interessante a gente saber aonde ele está inserido quando a gente fala no objetivo de testes e nos tipos de teste que a gente tem, tá? O teste regressivo é um tipo de teste relacionado à mudança, tá? E o que são testes relacionados à mudança? Isso aí a gente pode buscar a definição lá do sílabus da CTFL, tá? Testes relacionados à mudança são um conjunto de testes, cenários específicos, etc., que querem validar alguma mudança na versão do nosso produto, tá bom? Teve lá, a gente estava na V1, a gente mudou para V2, e a gente tem um conjunto de testes que querem verificar a mudança da V1 para V2. O que aconteceu, por que mudou. Aí dentro dos testes relacionados à mudança, a gente tem dois tipos, tá? A gente tem o teste de confirmação, e o teste de confirmação ele é o conhecido nosso como reteste, tá? O reteste de bug, vou retestar alguma funcionalidade, vou retestar a história, vou retestar o critério de aceite. Então, teste de confirmação é reteste. Em que cenário ele acontece? A gente teve um bug, ou a feature não funcionou, aconteceu alguma coisa e mudou a versão para funcionar alguma coisa de novo. Ou está funcionando antes, não voltou a funcionar, ou nunca funcionou e voltou a funcionar agora. Aí dentro desse contexto a gente tem a teste de confirmação. O que é o teste de confirmação? É um teste que quer validar que aquela funcionalidade específica está funcionando. Seja um teste ou um conjunto de testes, seja um bug ou um conjunto de requisitos de aceite de uma história. Então ele quer testar especificamente que uma mudança relacionada àquela funcionalidade continua, que a funcionalidade continue funcionando, tá? Agora o teste de regressão, que inclusive ele tem outros nomes também, ele pode ser conhecido como teste de sanidade ou smoke test, o teste de fumaça. Eles são basicamente a mesma coisa, eles são usados no dia a dia com um contexto um pouco diferente, porque geralmente o sanidade ou smoke seria aquele conjunto de testes mínimos para falar que a aplicação tá ok para ir para produção, tá? Seria meio que isso. Ou ok para fazer um merge mínimo, ok para ser liberada para teste. Já o regressão seria um teste mais amplo, mais cenários de teste, entendeu? Essa é a grande diferença dos dois, tá? Desses três nomes aí, tá? Mas agora, no tópico do nosso vídeo, testes regressivos. O que é um teste regressivo, então? Agora que a gente fala, agora que a gente conhece que ele é um teste relacionado à mudança, e tem dois tipos, e o regressivo é um deles. O que é o teste regressivo? O teste regressivo, ele busca por validar funcionalidades que podem ter sido afetadas ou não por uma mudança no sistema, beleza? A gente tem uma mudança no login, e a gente quer saber se uma funcionalidade, por exemplo, de comprar sorvete continua funcionando. Então, entendem que não tem nada a ver uma com a outra, mas a gente faz os testes para ver se não foi afetado por algum efeito colateral não conhecido. É isso que é o teste de regressão. Então, dentro do que o teste de regressão propõe, a gente tem um conjunto de testes, que geralmente são os testes das funcionalidades mais importantes do produto, que sempre vão ser testados a cada nova versão. E esse sempre é relativo. Tem projeto, empresa que adota só quando for liberado para teste que tem regressivo, só quando for para produção que tem regressivo. Então varia um pouco. Mas a importância do teste regressivo é justamente esse. Você garantir que cada nova versão não gerou erros aleatórios em outras funcionalidades. Dessa forma, a gente garante uma qualidade excepcional para o produto. Porque a gente vê que não é qualquer coisa aleatória que vai quebrar uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, os códigos, por exemplo, isso pode falar pra gente que o código tá bem separado, não tem muito acoplamento, cobertura de testes está boa, porque os testes não pegaram e realmente não teve problema. Então, isso dá uma confiabilidade boa pra gente que o produto
tá saudável, entendeu? Teoria bem simples, mas a gente propor eles, a gente desenvolver eles é uma questão complexa, porque a gente tem que saber o que a gente tem que testar pra gente ter uma cobertura boa. Não adianta a gente testar tudo, não adianta a gente testar pouco, a gente tem que ter um meio termo aí do que é o mais importante do nosso projeto. Então acho que esse é o pulo do gato, assim, pra gente saber fazer testes regressivos de uma maneira satisfatória. Mas o porquê eles são essenciais, né? Respondendo no nosso título do nosso vídeo, é justamente isso. Ele garante uma confiabilidade boa pro produto, que uma nova versão não está quebrando coisas antigas que não tem nada a ver com a alteração que veio. Então, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, não esqueça de deixar o joinha. Deixa um comentário aí também. E não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Daqui deve estar aparecendo alguns 2 vídeos para vocês, de alguns outros conteúdos aleatórios que a gente tem aqui, ou alguma playlist. Confere aí se pode ser que esse conteúdo vai ser interessante para você. E a gente se vê no próximo vídeo.